Antes eu quero fazer um comentário com os irmãos. Agora nós já comentamos isso na sexta-feira, a respeito do acontecimento. Né? Parece que os comentários do dia de hoje, né? A moda essa semana parece que é isso, né? Sempre quando acontece alguma coisinha, o pessoal para os comentários, vamos você vê uma rodinha, tem os comentários, né? E parece que o comentário dessa semana é um acidente lá que aconteceu lá na Raposa, né? Não sei se você acompanhou de perto, não sei se você chegou a ver, mas eu separei alguma coisinha aqui antes do culto, daí as fotos, né? Grupo de pessoas, quando eles põem esses sacos aí é porque estão mortos, né? Não tem, a não ser que Deus coloque a mão aí. Mas caso contrário, estão mortos e eles vão para o caixão para ser cumprido. Então você vê aí, aqui a reportagem dos jovens, né? O veículo atingiu 12 pessoas, mais 6, está aqui embaixo, né? Mais 6 foram, 6 morreram. E algo que eu vi assim, bem interessante, né? A respeito disso. Aqui quando a gente olha para alguns parentes, né? Quando a gente olha para alguns amigos, quando a gente olha para os pais principalmente, a gente vê essa carinha de desespero. A gente lamenta, a gente ora, a gente intercede. Mas algo assim bem interessante, irmãos. Todo domingo nós falamos a respeito de famílias, falamos a respeito de filhos e cuidado dos pais, mas algo assim bem interessante, quando a gente para aqui em frente, né? Você não fica meio lá. Você vê uns garotinhos, poxa, desse tamanho aqui, ó, não sabe nem falar direito, subindo e descendo aqui, sabe? Sozinho, né? Você olha de um lado, olha do outro, você não vê ninguém. Então, para alguém sequestrar ou para ser atropelado por aí, sabe? Dar em fim do corpo, depois bota um camisetão desse tamanho, desaparecido. E a carona de tacho do pai da mãe. Desaparecido por que desapareceu? A escritura tem uma foto da pessoa que tem, né? a menina tem 15 anos e subiu. A do Facebook, né? Não deixa eu chegar a ver. Pode ser Olha, mesmo. reduzido. É a menina da TV reduzido. Pode ser mesmo no Facebook? Não, disse que ela conheceu um rapazinho no Face, aí, no negócio aí. Marcou encontro. E marcou encontro e subiu. Está encontrando com os 2 meses. Só os pais que encontraram essa. Imagina como está a família agora, né? Complicado, né? Agora, até que ponto chega? Agora é moda você conhecer pessoas assim, né? Só que vai e faz volta. Só conhece. E na verdade esse é um caso que está bem próximo da gente, né? Mas tem muitos casos assim, de pessoas que conheceram pela internet, por redes sociais, pela MSN na época, até tempo atrás, que era da moda, né? Na verdade, sumiu e acabaram não voltando. Infelizmente, né? Aí depois os pais ficam desse jeito. Não vou colocar o áudio para você não, porque é complicado. E algo assim bem interessante. Algo assim bem interessante. Algo assim bem interessante que eu queria comentar com você a respeito de um vídeo da pessoa que está no momento lá junto. Ela filmou, ela gravou. E na verdade eles estavam na festa rei, eles estavam no culto, eles estavam na festa rei. E aí a pessoa, ela filmou, assim, bem na hora. Você chegou a ver? Eu vi. Você chegou a ver? Eu vi um vídeo hoje, né? Na televisão, você não essas coisas. Puseram no Face, não sei se foi você que pôs. Eu não coloquei. Puseram cara com a cara no chão. Assim. Eu vou colocar aqui, eu só vou baixar um pouco o som, porque o sujeito que gravou, ele não é cristão, sabe? Então, Ele fala os palavrões, não fala? Ele solta algumas coisas. Então eu vi hoje isso aí. Então, eu montei, coloquei um som de fundo para ver se cobria, mas eu não vou esse som. Sai roupa com cor e tudo, né? Ó, dá uma olhada nessas cenas aqui. Dá uma olhada nessas cenas aqui, se você puder. Vou baixar um pouquinho o som, que a coisa vai ficar aqui. Corações
Nossas vozes se levantam na hora de ouvir. Tem algumas coisas que não merecem ouvir, tá? Mas não pra mim não. Esse aqui é o pior. Cara, aqui na metade. Você viu aqui assim, ó? Tem aqui, né? Eu vi hoje isso aí atrás, meu. O cara mostrando o celular pra mim. Tava na aula lá. Corações se abrem. Eu coloquei um áudio de fundo para ver se podia, mas ele passa algum somzinho. Não, mas não ouviu não. Então acaba dando isso aí, né? Quando a gente às vezes não cuida daquilo que Deus dá como herança, como nós sempre falamos, né, nos domingos. Os filhos são heranças dos pais, né? Agora, como é que a gente cuida da nossa herança? Como a gente comentava semana passada, né? A gente vive num mundo, né? País, num mundo capitalista, né? A gente pensa mais naquilo que tem, né? A preocupação é financeira, né? E acaba muitas coisas que não tratamos. Né? Quer ver mais uma vez, não? Chega. Não, cara. Não é, eu pensei em colocar lá, mas às vezes eu pensei em pôr, mas que às vezes parentes, algumas coisas assim, então, tragédia, assim, eu não gosto muito. A gente mostra aqui, né? Mas para os irmãos terem ideia. Será que aquele primeiro que caiu morreu? Que tava se mexendo lá? Que tá torcido lá? É, que tá torcido? Nossa, eu ainda estava Você viu as pernas pra trás e o tronco aqui pra frente assim? Tem machucado. Tem um trauma na coluna bem forte. É na Raposo, mas não fala ninguém, né? Assim, exatamente. um negócio que impactou assim, né? Parece que vai ser solto. Na hora que vai arrastando, né? Na hora que vai arrastando, a sola vai saindo roupa com couro e tudo, né? E a maioria deles não tem roupa. É porque o carro, na verdade, o carro se acabou, né? Eu tava dando pelo estado do carro, a pancada deve ter sido muito forte. Parece que o cara vai ser solto, né? Ele catou duas pessoas atravessando ainda, né? Aí ele se perdeu, aí que ele foi pra cima do... Porque as duas pessoas ele conseguiu desviar. Na Como ele desviou das duas pessoas, Então, ele desviou da ele se atrapalhou, ele foi pra cima de quem dois tava... homossexuais. Ele pega o boi branco, não? Foi muito fraco. Aquela viradinha ali, ó. Pode ser de hoje, não vi nada. Ah, mas não tem mais nada, não foi ontem. Nem torcido, tá? Ô pastor, quantos quilômetros tá marcado ali na Raposo Tavares ali, na reportagem? Na Raposo, Olha lá, lá embaixo, o veículo atingiu 12 pessoas, olha lá, 107 da Raposo. Deve ser, acho que é ali perto do boi branco, né não? 507. Eu não sei se a altura deve ser, mas Pela viradinha ali parece, sabe? Pô, mas Essa essas Raposo épocas tem aí, muita viradinha, né? o pessoal pisa fundo, mas agora 100 por hora parece que tá parado. O pessoal passa por lá. Tem umas chácaras ali, né? Pegando a Raposo ali, eles são muito em chácaras essas festas deles. Porque às vezes, quando a gente tinha carro, às vezes eu acabava no jogo, na semana de carro, às vezes eu ia pela Castelinha aqui. Mais livre, né? Você pode andar um pouquinho mais. Mas estava às 90, 100 por hora, o pessoal passava assim, e ia embora. Você fala, rapaz, isso foi 90, 100, não sei quanto. Parece que eu tô parado, né? Então o pessoal precisa fundo mesmo. Esse carrão novo, você fecha o vidro, assim, o meu chegava em cima, já tava tremendo que nem. Treme tudo. Chegava em 100 e parecia que aconteceu os negócios, mas tem no modo do carro, o negócio começa a tremer tudo. Mas esse carro novo aí fecha o vidro. Ah, eles só chiam, esse carro só chia. Passei cabelo. Ele passou na Castelinha agora. E só Deus pode dar graça. Aí tinha que pôr o cinto, não por causa da segurança, porque ela é tremedeira. O cinto. E aquelas motos que tem agora? E aquelas motos que tem agora, que os caras fazem ainda aquela até assusta ali, né? Ela passa assim. Você dá 100, 110, ela passa assim que
Dá até um susto na janela, cara. Se entra um obstáculo na frente de uma moto daquela, Não é tudo bom de bicicleta motorizada. rapaz, tem vezes que vem uns 10 de uma vez, 50 por hora e Quando você acidente na velocidade dessa, volta no tempo desse. na internet tem um vídeo, né, do cara que ia filmar coisa, bateu em 5 caminhões de lenha. Bateu. Feio de ver, viu? Cai sozinho de moto, você se machuca. Né, irmão? Nós paramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo Jason 7, acho, né? Isso mesmo. Atos, capítulo 17, no verso número 7 da palavra de Deus. Então, aquilo que nós comentamos com os irmãos, como às vezes cada versículo, ou 2, 3 versículos, ele acaba sendo uma fala só, é difícil até separar. Até alguns estudos que você encontra, eles juntam praticamente os 2, 3 versículos, porque uma fala só é uma conversa só. Né? Então a gente vai ler o versículo 7, o 8 e o 9. Alguém pode ler para nós? Atos 17, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9? Os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais o soltaram. Jason. Você percebe que esse indivíduo, assim, um pouco desconhecido, ele é uma figura importante, principalmente na pregação do Evangelho, e principalmente aqui no ministério do apóstolo Paulo, porque Jesus mesmo ele falou a respeito disso, que quando nós recebemos um profeta na qualidade de profeta, nosso galardão é isso mesmo. E claro, se a gente permanecer na presença, né? Muita pessoa se desviar e querer galardão, então é obra morta. Mas Jesus disse isso, da maneira com que nós recebemos aqueles que são de Deus, a proporção daquilo que nós vamos ter, né, é a mesma. Né? Então é a lei da semeadura. Né? Então aqui esse moço aqui, estava procurando alguma coisa a respeito dele, a respeito do nome dele, porque até então eu estava olhando no dicionário, é difícil você encontrar alguma coisa a respeito desse moço aqui. Mas eu estava procurando, né? E olha só que interessante. Esse Geis, ou Jason, fala Geis daqui a pouco do lado do Fred Gruber. Então, vamos partir para outra. Opção 2. O pessoal começa a arrepiar os cabelos. Você levar susto. Então, eu vou chamar de Jason, tá bom? Você chama de Jason, como você achar melhor. Depois do vídeo que você passou, começa a falar em Jason. Então, não é espanto não. Então, olha só. Esse moço aqui, ele foi um morador de Tessalônica, que hospedou Paulo e hospedou Silas. E como consequência, os cidadãos de Tessalônica, eles atacaram sua casa, atacaram a casa de Jason, né, chamar ele assim, e lançaram ele na prisão, por não ter encontrado os seus hóspedes. Ele escondeu, né, Paulo e Silas, então ele na verdade é que foi preso no lugar de Paulo e Silas. E mais tarde ele foi solto. Aí, na sequência, né, nós vamos ler na sequência. Então, como a Bíblia, nós comentamos que na época alguns nomes eram comuns. Então, por exemplo, se você procurar nesses personagens da Bíblia, tem aqui na Bíblia, você vai encontrar Tiago 3, 4, você vai encontrar Judas 2, 3 e mais tantos. Então, é interessante você falar assim, puxa, um sujeito morreu aqui no versículo 5, mas ele aparece lá no outro capítulo, você fala, ressuscitou, não é outro. Tem nomes assim que são naturais, né? Paulo, José, porque não tem nome para colocar, que nome será que eu colocar? Põe Paulo mesmo. Uma curiosidade é a mulher de Ló, né?
A mulher de Ló aparece lá no começo e ela vai aparecer só depois, lá na boca de Jesus, lá na frente, que ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Aparece 2 vezes só, citada. Só no caso lá que ela deu a estátua, depois Jesus, muito tempo depois, cita ela. Né? Aparecem poucas vezes, né? E outros já aparecem várias vezes e nomes parecidos. Né? E o nome dela também não tem, né? Quando tinha o nome da mulher dele lá? Olha, quem Ela olha só pra aparece trás, como esposa dele. quem olha pra trás e não pensa nem em perguntar o nome. Puxou de memória pra trás. Não pergunte meu nome. Olha pra trás e dá um exemplo, todo mundo pergunta o nome, deixa anônimo mesmo para ser menos vergonhoso. Né? Dar nome para perdedor é interessante, né? Porque várias pessoas assim que. Mas Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com ela para que não aconteça com a gente. Interessante. Então, em Romanos fala a respeito dele, quando ele dá lá algumas saudações, né, ele envia algumas saudações. E é interessante que a impressão que dá, ele é como se fosse um parente ali, de algum grau, né, do apóstolo Paulo. E significa também que supostamente ele fosse ali também um judeu. Mas abra a sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 21. Deixa eu só lembrar uma coisa para você. Quando a gente fala em Novo Testamento, às vezes a gente ouve alguém falar assim, eu li um livro e tal. Novo Testamento, dentro do livro, deixa eu passar aqui uma pergunta. Novo Testamento, você encontra o livro em os Evangelhos, depois você encontra o livro em Atos, depois você encontra em Apocalipse. 16, 21? O resto né, que são cartas. Abre no livro de Romanos, não, você não vai encontrar no livro de Romanos, você vai encontrar a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. Romanos capítulo 16, no verso 21, qual que é o que está escrito lá? Romanos capítulo 16, verso 21. Pode ler para nós? Antes, quando está escrito, salva Timóteo, meu cooperador e músico, Jason. Somos cristãos. Deus faremos. Só três? Só solta aqui. Esse Lúcio também só é citado aqui, né? Se fosse 4. Se fosse 4 mesmo? Se fosse 4. Olha a opção aí, para quem não tem nome para colocar em fila. Cadê o Lucão para colocar o nome no filho dele? Se fosse 4. Só se 4 Júnior. Agora deixa eu fazer um comentário com você a respeito de algumas cartas de Paulo. Embora algumas cartas de Paulo sejam direcionadas à igreja, como se o próprio Paulo estivesse escrevendo, mas nem todas ele escreveu. Nem todas ele escreveu, tipo no próprio. Algumas cartas ele ditava para as pessoas escreverem. É como o filme que nós assistimos de Jeremias. Baruque era o escrivão, as coisas aconteciam, Baruque queria fazendo, ele escrevendo. Baruque era o escrivão de Jeremias. Né? Tanto que depois ele ia lá e escrevia tudo aquilo que Jeremias mandasse ele dele que estava escrito. Olha só. Eu testo que esta carta escrevi, ou seja, escreveu a carta que foi direcionada para Roma, mas a mando de Paulo. Então, ela leva o nome de quem escreveu foi o apóstolo Paulo, porque ele, as palavras são do apóstolo Paulo. Então, mas quem escreveu, na realidade, foi esse Tércio. Eu, Tércio, que essa carta escrevi, do saúde do Senhor. Então, algumas curiosidades assim. Às vezes a gente pensa assim, discute comigo, não foi tal pessoa. Mas lá nas saudações a gente descobre algumas coisinhas assim bem interessantes. Esse jeito aqui, será que ele era parente de Paulo? Supostamente Eu sim. aqui na minha cabeça, meus parentes. Não sei se eu vou todos. E no dicionário também você vai procurar só existe um. Só existe um assim. Provavelmente, né? E com esse nome também, né? Alguém se inspirar e colocar o nome do outro filho igual, né? Tércio tinha um onde eu trabalhava.
Amém, irmãos? Então, ele escondeu Paulo e Silas nas suas casas, na sua casa. O tumulto, né? A multidão entrou lá, tirou, foi procurar Paulo e Silas, não encontraram, então trouxeram ele, prenderam. Mas esse, chama ele de Jasão, ele era uma pessoa influente, ele tinha uma certa influência, né, na sociedade. Ele não era qualquer um também. Ele era uma pessoa que ele tinha um certo patamar, vamos chamar assim. Né? Ele não era um simples cidadão, ele representava alguma coisa ali na cidade também. A gente começa a perceber quando a gente começa a ler, né, o texto seguinte, aí a gente começa a perceber que ele tinha uma certa influência. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai parar para mais alguns comentários. Versículo 10 está escrito assim, irmãos: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ou seja, eles esconderam. A hora que passou aquele alvoroço todo, aí ó, mandaram Paulo e Silas, né, lá, né, para Bereia. Ou seja, como se eles fossem, saiu de Tessalônica e foi para Bereia, como se eles fossem assim, escondidos, né. É interessante que a gente vê em vários lugares, né, pessoas de Deus se escondendo, né, para preservar sua própria vida, né. Quando a gente olha para Reis, a gente vê o próprio Elias se escondendo com medo de Jezabel. A gente vê um certo profeta escondendo, muitos profetas também na época de Elias, sustentando eles, né? E a gente vê os próprios discípulos, eles se escondendo, né? E eles fugiram. Lembra quando eles foram pegar Jesus, foram prender Jesus? O que os discípulos fizeram? Cada um do teu lado. E eles fugiram, eles se escondiam, porque era morte na certa. Pegar prisão e morte na certa. Então, depois que eles saíram de lá, eles foram enviados, né, para Bereia. Mas em tudo, irmão, tem um plano, em tudo tem um propósito. Estevão, por exemplo, foi apedrejado ali. Se Deus permite alguma coisa, tudo bem. Mas se Deus não permite, Deus sempre dá o escape. É interessante que a gente olha, porque o fim de Elias, por exemplo, não era esse de ser morto ali, cortado do seu pescoço, ou apedrejado, enfim. Se você parar para analisar, o próprio Elias, ele desaparecia e aparecia em tal lugar. Então, quando passaram durante o tempo procurando Elias, eles tinham essa consciência. Deus tirava ele daqui e transportava para outros lugares assim, sabe? Do nada. E é como, por exemplo, aqui, então muito longe aqui, no Novo Testamento, quando Filipe vai evangelizar o eunuco, né? O que aconteceu? Deus mostrou para ele, o eunuco, ele foi correndo ali, volta no carro, depois subiu no carro, evangelizou, batizou o eunuco. Depois a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele subiu, desapareceu dali, partiu para um outro lugar para que o evangelho fosse pregado. E Deus tem suas maneiras de tratar com aqueles que são dele. Deus tem seus planos, suas maneiras. É por isso que quando alguém faz algum comentário a respeito da intimidade que tem com Deus, não questiona. Se é verdade ou não, cada um tem que prestar conta daquilo que fala, daquilo que faz. Mas eu não questiono. Porque Deus tem seus tratamentos. Deus tem seus tratamentos. Por exemplo, você acha comum Jesus pegar alguém daqui em espírito e levar, mostrar todas as maravilhas daquilo que ia acontecer. Aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Não é comum, né? Depois escreveu a carta lá de Apocalipse, né, de Revelações, ou seja, coisa que aconteceu muito para frente. Coisas que seriam eternas ali, o tempo da eternidade, mas Deus mostrou, achou por bem mostrar para o homem. Algumas coisas ele disse, olha, escreve, outras coisas ele falou, não escreve isso. Mas ele viu. Não escreveu, mas ele viu. Mistério de Deus, uma maneira de ele tratar. Não significa que no céu vai ter muita surpresa. Porque você lê a Bíblia, você lê lá Apocalipse, fica o ano inteiro lendo Apocalipse, você fala assim, eu sei tudo o que vai acontecer. Engano teu, né? Eu sempre revelo algumas coisas para nós, né? Mais daquilo que nós pensamos. Efésios 3:20, né? É poderoso para fazer infinitamente mais. Né, irmão? Tudo bem até aqui? Então, o que aconteceu? Eles foram para Bereia e eles chegando lá, onde eles foram, lembra que nós comentamos o que eles faziam, qual era o costume deles quando eles chegavam na cidade? Eles foram procurar uma sinagoga. E chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Para quê? Para ensinar, né, na sinagoga. Né? E quando não tinha sinagoga, nós já falamos sobre isso, eles juntavam um grupo de pessoas que começavam ali, né,
discipulado e formava pessoas, daqui a pouco começava a cultuar o Senhor ali. Então, mas era costume deles. Em primeiro lugar, chegou na cidade, procurou a sinagoga. É a liberdade que eles têm de se expressar e de falar da palavra de Deus e do sacrifício e ressurreição de Jesus. Bem? Versículo de número 11. E alguém pode ler para nós? Daqui a pouco a gente vai fazer um comentário bem interessante a respeito desse versículo aí. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então você percebe que em Tessalônica teve toda uma resistência, também houve aqueles que acreditaram, aqueles que creram na ministração, na palavra, sim, mas teve toda aquela revolta, é claro que por causa dos romanos, né? O romano põe o dedo, ele paganiza, ele desvirtua, ele muda a direção. Então, em Tessalônica eles tiveram esse problema, né? Mas com os que ouviam em Tessalônica, fechando um pouquinho o ciclo, né? Para aqueles que ouviam em Tessalônica, eles não examinavam tanto assim as Escrituras. Ou seja, sabe aquela pessoa que já viu um culto, por exemplo, em algum momento onde o culto está assim acontecendo, principalmente na louvor, não, louvor está ali, adorando, está louvando, mas assim, na ministração da palavra, não sei se você já chegou a pegar alguma coisa assim. Você está pregando lá e o sujeito, aleluia, glória a Deus, o sujeito nem sabe do que está falando, mas ele está glorificando. Ele está falando de alguém que, sabe, perdeu sua salvação e foi lançado e tal. E aleluia, glória a Deus, você quem morreu, ele aleluia. Ele nem quer saber o que está acontecendo, ele está glorificando. Você já viu alguma coisa assim? Então, é um retrato daquilo que Paulo daquilo que está sendo escrito, né? Daquilo que diz que, olha, cada um tem sua liberdade, a gente respeita. Né? Agora, a gente tem que. Romanos 12, versículo 1, está escrito que nós precisamos prestar, né, nosso culto racional ao Senhor. Culto racional. Sabe o que está acontecendo? Não, mas glória a Deus. Peraí, né? Então, olha só. E esses foram mais nobres, os bereanos, os Beré, foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Foram mais nobres. Eles foram mais enriquecidos. Eles foram mais abastecidos, vamos chamar assim. Né? Foram mais privilegiados do que os que estavam em Tessalônica. Agora é interessante, mas a palavra de Deus é para todos, né? Por que uns são mais privilegiados, outros não? Lembra que a gente comentava a respeito de chamada, a respeito de se colocar na brecha, na presença de Deus? Você olha assim, Deus derrama um sol sobre o outro e o outro separado, não dá um passo. Mas por quê? É entrega. É entrega. Quanto mais você se entrega, mais ele chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Esse é o princípio. Então, se eu me entrego, se eu oro, se eu busco, se eu clamo, se eu pago o preço, se eu medito na palavra, se eu louvo a Deus, se Deus vê um coração voltado para Ele em mim, o céu vai se abrir. Você vai ter um contato direto com Deus. É diferente. É diferente. Diferente quando eu pego, por exemplo, a Bíblia só para vir na igreja. Eu oro do culto, cadê minha Bíblia? E acham umas coisas dentro da Bíblia que está procurando faz tempo. Então, tem coisa que. Não sei se aconteceu isso com você, espero que não. Mas, então, irmãos, tem coisa que, sabe, então esses eram mais nobres, porque de bom grado eles receberam a palavra, eles guardaram a palavra de Deus no coração, mas também, olha só, o que eles faziam depois? Eles examinavam as Escrituras, eles examinavam, né, se essas eram assim. Eu me espantei, porque a gente estava ministrando na aula para os irmãos que vão se batizar, nos domingos às 9 horas da manhã. E a gente viu algo assim como bem interessante, porque os irmãos, né, eles foram criados praticamente em determinado lugar, mas eles não igreja evangélica, né? Seita isso. Mas é interessante que, assim, com a mesma Bíblia na mão, né? Eu falei, vou dar uma Bíblia exatamente igual àquela que o pessoal usa lá. Você vai ver que as coisas que a gente vai falar aqui são as mesmas que estão escritas. E aí a gente viu que é isso mesmo, é isso mesmo, está escrito igualzinho. Então a questão é a gente questionar. Não questionar como que eles dizem exatamente, mas para valorizar. Por que quando nós falamos uma passagem, muitas vezes a gente cita o versículo? Para você conferir a respeito da veracidade daquilo que está sendo dito, para fortalecer aquilo que está sendo dito. Isso é importante. Isso é
é importante. Então eles foram tidos como nobres exatamente por isso, porque eles verificavam nas escrituras para saber se essas coisas eram assim. Porque naquela época também existiam muitos falsos profetas, talvez não tanto como nos dias de hoje, mas existiam também muitos falsos profetas. O apóstolo Paulo ele passava assim, um estreito com relação aos falsos profetas, né, na época, e então era necessário analisar. Deus, existiam muitos, então era necessário a pessoa estar analisando ali. Eles falavam também, principalmente, porque hoje nós pegamos aqui tudo prontinho, vamos analisar a vida de Paulo, o perfil dele, a biografia dele, mas não era assim não, irmãos. Eles tinham o Antigo Testamento, porque a história estava sendo escrita através deles. É como, por exemplo, se a gente tivesse só o Antigo Testamento e ficamos sabendo a respeito da morte e ressurreição de Jesus, se tivéssemos nossa própria experiência com Deus, mas a história estivesse sendo escrita através de nós, você vai procurar o quê? É por isso que eu estava comentando, né, com os irmãos esses dias atrás, o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios, capítulo 11, olha só o que ele fala: recebi do Senhor e também vos ensinei. Ou seja, o que eu estou ensinando para vocês é porque recebi do Senhor. Porque estava sendo escrito através dele, mas escrito o quê? Estava sendo escrito, como se a história hoje estivesse sendo escrita através da nossa vida, hoje. Jesus vai escrever a história através da vida do Ricardo, por exemplo. Então, Deus tem que manifestar na vida dele, ele vai buscar, o Espírito Santo vai direcionar para algo de Deus escrito na vida dele. É como, por exemplo, você pode pensar que não, ou não sei se você já pensou sobre isso, mas Atos dos Apóstolos é um livro que ainda não foi encerrado. Não foi encerrado, não foi fechado. Não existe só 28 capítulos, mas isso continua para a igreja, continua ainda. A igreja ainda continua. Aqui, apóstolo significa enviado. Ele aprendeu, foi discipulado, agora ele é enviado. Agora ele está preparado para falar também. O apóstolo Paulo falou a respeito disso. Daquelas pessoas que ouvem, só ouvem, e querem ouvir mais. Fica parecendo um marmota, não está nada para ninguém. Ele só quer ouvir, quer se encher. Então, ele disse assim, certa vez: puxa, vocês já são para servir, para ser mestres já. Pelo tanto que vocês já ouviram, já aprenderam. Então, ou seja, tem tempo para tudo. Tem tempo para eu ouvir, tem tempo para eu aprender, me fortalecer, buscar capacitação de Deus, tem tempo para eu falar também. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para tudo. Aí a gente ouve, né, as lamentações, não de Jeremias, né, mas as lamentações de Paulo, de João, não sei o nome, eu vou chamar outro nome, de Paulo, de Ezequiel, a lamentação de outros, né? Mas eu não sei falar, mas quem disse que alguém sabe, né? Você se lembra lá quando Jesus estava enviando os discípulos? Ele disse assim que quando eles fossem levados diante das autoridades, para eles não se preocuparem com aquilo que eles iriam falar, mas o próprio Espírito Santo colocaria a palavra na boca deles. Então, de quem que é a palavra? É de Deus. Então quem é que vai colocar a palavra? Alguém que é de Deus, que é o Espírito Santo, vai falar a respeito das coisas de Deus e vai glorificar o nome de Deus. Porque o Espírito Santo glorifica o Senhor. Ele não glorifica a si mesmo, ele glorifica o Senhor. Jesus, ele glorificava quem? Glorificava o Pai. E disse a mim agora: se eu for glorificar a mim mesmo, minha glória é vã. Mas eu glorifico aquele que me enviou. E lá no final, Jesus podia dizer sua glória, daqui a pouquinho vou morrer, vou ressuscitar. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, lá no finalzinho, lá, um pouco antes de ir para a cruz, ele disse assim: agora, Pai, glorifica o teu filho. E ele estava falando para o Pai, que é glorificar o filho. E ele não trouxe glória para si mesmo, mas glorifica o teu filho. Então, as curiosidades, né, não seriam interessantes. Mas bem? Tudo bem? Vou voltar para cá. Examinando as escrituras para saber se elas eram mesmo assim. Versículo de número 11, do capítulo 17. Né? Então os judeus de Bereia, eles examinavam as escrituras para descobrir a verdade, né? Se isso realmente era de Deus, se era a vontade de Deus para a vida deles. Eles confirmavam através das escrituras daquilo que eles pelo menos tinham acesso na época. 10 livros em casa, às vezes não consulta a escritura, né? Alguém fala alguma coisa, pessoal, é isso mesmo. A gente está sempre ouvindo alguma coisa e vendo na TV, às vezes alguma rede por aí, a gente está sempre vendo alguma coisa. Mas sempre quando eu ouço eu estou fazendo alguma coisa, sempre ouvindo assim,
sempre pergunto para ela, o que você escutou de estranho aí, né? Não sei, pô, tá vendo? Ele falou isso, né? A pessoa percebe. Mas na escritura não diz assim. Não está escrito assim. Então, algumas coisas a gente tem que estar ligado, sempre antenado. Se realmente tem princípio. Se não tem, que história é essa? Não diz isso. E não está escrito assim. Os princípios de Deus, irmãos, eles nunca podem ser adulterados. Os princípios de Deus nunca podem ser adulterados, nunca podem ser mudados. É por isso que, por exemplo, para nós falarmos da palavra de Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, se eu conhecer simplesmente um trecho, uma passagem, simplesmente aquilo ali, sabe, aquele resumo, tá? Vamos supor que eu vou falar alguma coisa a respeito daquele assunto. Posso ferir algum princípio de Deus, porque eu posso dizer algo que lá atrás diz o contrário. Por mais que para mim possa parecer ser bom, mas o princípio que está escrito é outro, a respeito daquele assunto. Ou às vezes até mesmo a respeito daquela própria pessoa. Né? Então, Jesus usava muito isso. Jesus usava muito isso, Jesus fazia muito isso. Por exemplo, ele casava as escrituras, né? Claro, ele é a própria palavra, mas ele é o verbo de Deus que se fez carne. Mas ele citou, por exemplo, o Antônio comentou, né, a mulher de Ló, que ele estava falando no passado, seja igual a ela, mas exemplo mal a ela. Então, como ele falou a respeito de quando pediram um milagre, Senhor, mostra-nos um sinal e vamos crer. Ele só falou a geração incrédula e perversa e não lhe pede o sinal. Vocês não vão ver outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Aí a pessoa pensa assim, puxa, que sinal que Jonas fez, será? Meu Deus. Não é que sinal que Jonas fez, hein? Sinal que aconteceu com Jonas. E ele esteve no ventre do peixe durante 3 dias, 3 noites, depois ele, né, como se tivesse ressuscitado, simbólico, né? E Jesus fez uma coisa. Ele na sepultura, depois ressuscitou. Ele quis dizer mais ou menos isso. A única coisa que vocês vão ver, ó, é a morte, sepultamento e ressurreição. Para vocês, senão ninguém. Geração incrédula e perversa. Né? Bem? Então tá. Algum comentário? De sorte que muitos deles creram e também mulheres gregas da classe nobre, não poucos homens. As mulheres estrangeiras também, em algumas passagens, elas são vistas, são colocadas também como gregas, mulheres que não eram judias. Judia não é que alguém maltratava, e a mulher, o feminino do judeu é judia. Né? Mas as mulheres gregas da classe nobre, elas, muitas delas creram, né? E também muitos homens, na pregação de Paulo, de Silas, que foram convencidas ali por Deus, a respeito daquilo que eles estavam pregando, a respeito daquilo que eles estavam anunciando, ou seja, eles encontraram dificuldades, né, em Tessalônica, porém, o fruto deles estava aqui, ó, vindo diretamente de Bereia. Então, a dificuldade que eles encontraram em Tessalônica, né, em implantar e inserir o reino de Deus ali, eles tiveram o êxito, né, ali em Tessalônica, em Bereia. Né. A dificuldade de Tessalônica foi o fruto ali de Bereia. Então, em Bereia eles fizeram missões, né? Prepararam pessoas ali, né? E a igreja própria de Bereia foi instituída ali, né? Onde irmãos eles buscavam o conhecimento puro da palavra de Deus, conhecimento genuíno da palavra. Quero saber se realmente assim, vou analisar, calma. A gente lê hoje tão rapidinho, né? Eu quero ler a Bíblia no ano. Se aquela leitura no jornal a gente não é assim. A gente tem o nosso momento de leitura, aquele plano de leitura do ano, mas também tem os momentos a gente sentar, a gente analisar, a gente fazer a nossa própria meditação. Alguns fazem ali aquele. Qual é o nome daquilo ali? Quando a pessoa ela acorda de manhãzinha, lê a Bíblia e analisa algumas coisas, em busca de Deus, escreve no diário. Como é que é o nome daquilo? Até o nome. É quase parecido com. É quase parecido com a leitura diária. É isso aí, ela chega de manhã, ela acorda, aí ela, como que diz assim, ela escreve, cada dia ela faz isso. E aí ela vai vendo assim, vai analisando o que Deus falou com ela aquele dia. É interessante, por exemplo, hoje eu acordo, amanhã eu acordo, pego minha agência, minha agenda, eu preciso acordar mesmo, é hoje. Amanhã cedo eu acordo, pego minha agenda, e glória a Deus, então eu pego minha agenda, eu pego minha Bíblia, analiso o texto da palavra e vejo que Deus está querendo tratar comigo, eu anoto,
no outro dia assim, lá no final do mês, eu vou dar uma olhada na agenda, o que Deus está falando comigo, para onde Deus está me chamando. Mas isso, irmão, você tem que orar, você tem que buscar Deus. Não você fala assim, deixa eu descobrir o que está escrito. Você descobre nada, que te mostra Deus. O Espírito Santo vai mostrar algumas coisas para você, vai te dar uma direção. Tá bom? Então muitos, né, tanto mulheres como homens também creram na ministração de Paulo e também de Silas. Verso de número 13 está escrito assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Olha só, aquelas mesma turminha que fez aquele tumulto lá em Tessalônica para que o evangelho não fosse anunciado, perceberam que eles estavam lá em Bereia, foram lá fazer a mesma coisa, foram lá tentar criar confusão. Por quê? A partir do momento que eles incitassem, a partir do momento que eles provocassem ali dúvida no povo a respeito daquilo que o povo estava ouvindo, ou até mesmo começasse a causar tumulto, né, as pessoas elas se dispersariam. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, até mesmo no horário de fundo, sabe aquelas... Tem coisa que não é normal, a gente conversa até sempre sobre isso, né? Tem coisa que não é normal. Principalmente quando a gente está ali, ó, sentado, focado na palavra, ouvindo, louvando, está ali naquela comunhão com Deus, a lágrima está correndo, chega alguém se doutrinar. Puxa. Sabe, tem coisa que é complicada. Você está ali ouvindo a palavra, você está assimilando, sabe? Deus está tratando assim com você, daqui a pouco alguém quebra, não sei o que acontece, criança que tira atenção, por isso que nós comentamos, né, que nós vamos fazer um versário aqui, né, para acabar um pouquinho com isso, né? Do lado da nossa linha, pelo debate confidencial, e do outro lado um versário, para evitar, né, amamentar, ou criança às vezes está chorando, ou criança muito novinha, né? Tocar alguma coisa assim. Aniversário, que ela fica mais à vontade, né? Então a gente entende tudo isso. Porém, isso pode nos tirar, né? Pode fazer a gente perder o foco. Isso não é bom, né? Porque às vezes no tempo que Deus queria vir tratar com a gente acaba se perdendo. Por isso que a gente sempre comenta, se você vai no trabalho, irmão, eu duvido que você fica no trabalho lá. Eu sei que você não faz isso, você é convertido. Mas eu duvido que você fica lá no trabalho, lá, escutando o jogo de futebol. Tá lá na máquina, lá, soldando o jogo de futebol. Pegou gol, solda, vai e cruza reto. Não acontece isso, irmão. Então, as pessoas dão uma atenção e foco, assim, sabe? Os seus deveres, os seus afazeres, para tudo. Foco e aquilo lá, tem coisa que não dá para distrair. No trabalho que a gente faz mesmo, não dá para distrair. Você distrair, irmão, ó. Um monte de peça lá, você faz um monte de coisa errada. Tem coisas que tem que focar ali, ó. Acertou. Joia, agora não descansa. Mas então, agora quando a gente chega na presença de Deus, a gente está na igreja, às vezes na hora do culto, né? Depois fica à vontade. Na hora do culto, a gente já viu até onde a gente congregava, né? Na hora do culto, não pode catar aquilo ali e jogar fora. Na hora do culto assim acontecendo, em louvor, às vezes ministração da palavra, o pastor pregando, às vezes, o meu irmãozinho é uma hora do culto. Pô, o dia tem 24 horas, é 1h30 só para você procurar se desligar um pouco do mundo lá fora. Chega em casa não aperta. É aqui na igreja, a questão é na igreja. O problema é o local. Então, coisas assim, não nada contra, mas a questão é que no lugar não é, olha, proibido. Eu uso o celular durante os cursos, mas às vezes tem um negócio assim, o jeito atropelando cadeira, derruba outro, olha o curso. Não é exagero, você sempre vê essas coisas. Aí Deus, olha aqui, não, o homem ele é, querendo puxar o sardinha pro lado do homem, mas o homem ele é prático. Ele só põe a roupa do homem, não põe coisa errada nem nada. Agora, tem bolsa de mulher que parece um labirinto. Parece um labirinto lá. Vai passar por isso, né, Matheus? Parece um labirinto. Tem coisa que tem, eu toco o telefone da minha esposa, ela fala, vai lá atender. Olha que hora que tá na bolsa, eu falo, velho, nem deixa lá. Até eu achar que foi 3 ligações perdidas, procura você. Eu pego a bolsa na mão dela. Pô, parece que tem 1 milhão de bolsas. Nem ela sabe. Se eu tava procurando um negócio por fora,
porque também tinha uma bolsa por fora, mas era uma por dentro que é paralela. Tem esse negócio aqui. Dinheiro. Foi, rapaz, eu recebo como profecia sobre a minha vida. Um monte de Mas não é. É papel, mas não sei o quê. Então, olha, tem coisa, mano, que tem uns ladrões que devem passar mal quando ele for procurar mesmo. Então, acho que por isso que eu estou usando com estilete. Eu já passo o estilete, já pega quem pegar e joga quem não serve fora. Porque tem coisa que é um labirinto, isso não é bolsa, né? Isso é um negócio mais prático. Então, mas enfim, elas gostam, né? A gente respeita. Mas tem área que eu nem entro, né? Tem área que eu nem entro. Eu consigo, não vou ficar no Então, eles incitaram, eles, como que diz assim, juntaram um grupo de pessoas que se prepararam para ir para Bereia, para também provocar mais tumulto, assim como eles fizeram em Tessalônica. Alguém pode ler para nós o versículo 14 do capítulo 17 de Atos? No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, no mesmo instante, mandaram que Paulo fosse até o mar. Mas olha só que interessante, irmão. Olha só que interessante. Então, a preocupação em proteger tanto Paulo quanto também Silas, porque Silas vai um pouco mais longo, né? A preocupação em proteger eles era muito grande, né? Porque, na verdade, eles estavam com aquilo que era precioso da parte de Deus, e era através dele que os discípulos iam ser formados, através da vida de Paulo e Silas, daqueles que andavam juntos com eles e tinham a essência da palavra, né? Porque os outros, na verdade, que assumiram igrejas, como Timóteo, por exemplo, foi alguém que o próprio Paulo discipulou e que formou um obreiro ali, mas foi formado como moço de Deus, mas formado por Paulo e Silas ali. Então, o que acontece? O foco era Paulo e Silas. É como, por exemplo, nos tempos de Jesus. Quem era o foco dos discípulos? Não, os discípulos não. O conhecimento, ele estava ali, em Jesus. E o apóstolo Paulo foi o pregador de gentios. Pedro ficou mais ali para os judeus, mas o apóstolo Paulo foi o pregador de gentios. Então o foco era Paulo. Quem causa o transtorno, quem causa todo esse tumulto, essa confusão, não é Paulo, prende Paulo. Sempre Deus levanta um e esse aí ele serve como referência. Você pode ver, por exemplo, voltando lá para Reis, quando a gente olha para Elias, o que Acabe falou para Elias quando Elias chegou diante de Acabe, do rei Acabe? Acabe falou assim para Elias: é você que tem causado o transtorno, né? Você que tem bagunçado Jerusalém, tem bagunçado a nossa terra, você que tem transtornado. Ele falou assim: não, é você e Acabe que desobedeceram a Deus. Mas olha só, estava voltado para onde? O foco? No homem de Deus. Estava voltado para onde? Para Elias. Por quê? Porque a verdade de Deus estava com ele. Para Jeremias, a mesma coisa. Então, ele tinha que sufocar a palavra de Deus, porque estava em Jeremias. Se fosse profeta, não, deixa eles continuar contando mentira. O mundo gosta dessas coisas. Mas para aqueles que são de Deus, automaticamente eles tentam, o próprio mundo, o próprio sistema, tenta sufocar. Porque aquilo que é de Deus está dentro deles e eles vão para fora mesmo. Eles não têm nada preso nem com o sistema, nem com o homem. Mas eles são aprisionados, né, assim como disse o apóstolo Paulo mesmo, aos pés da cruz de Cristo, porque é esse o nosso lugar. Tem algum comentário? Em Atenas, irmãos, vão acontecer algumas coisas assim bem interessantes. Pela idolatria que acontecia nessa cidade aí, em Atenas, é algo muito interessante. Mas talvez não compense entrar direto nesse assunto, porque é interessante, senão a gente vai acabar cortando, né, pela metade. Mas só para deixar algo aí para a semana que vem, quando Paulo chegou em Atenas, assim que ele chegou lá, ele percebeu que ele precisaria da ajuda de Silas, né, e também de Timóteo. Então ele ordenou que eles viessem para ficar com ele, ou seja, ele não ficou sozinho. Timóteo e Silas acompanham Paulo. Porque principalmente, por que ele percebeu isso? Porque por causa da idolatria muito grande naquele lugar. Só resumindo um pouco, em poucas palavras, a idolatria naquele lugar era muito grande, muito grande. E algo assim bem interessante, né, que quando a gente fala em idolatria, a impressão que
simplesmente alguém que escolhe assim como muitos comentam, escolhe uma religião, uma crença, né? E passa a crer como nosso país, principalmente, cada um tem sua liberdade de adorar quem quiser e o que quiser. Eu falo quem quiser, irmão, porque não se adora simplesmente pau, pedra, gesso, como a gente fala por aí, né? Tem lugares que você... É absurdo, mas tem lugares, por exemplo, você olha para aí, você se assusta, o pessoal se adorando animal, mas, por exemplo, tem lugares que o pessoal adora homens mesmo, o culto são direcionados para homens. O Maradona, por exemplo, na Argentina, ele é considerado como um deus. Existe uma igreja que cultua o nome dele. Sendo meio drogado daquele jeito, perversão. Agora você pode pensar assim, mas isso é lá na Argentina. Vamos trazer um pouco mais para perto de nós. Nosso vizinho cultua também um deus. O Aldo, né? Lá daquela igreja Santa Rosa, né? As músicas, os louvores que a gente canta para Jesus, a adoração ao nome de Jesus, se canta por algo, se canta por algo, são feitas voltadas por algo. Você vê lá as criancinhas cantando por homem, né? E a avó Rosa, ela que morreu, que é um negócio meio voltado para o espiritismo também, é considerado como se fosse o Espírito Santo nos nossos dias, né? Para nós, o Espírito Santo. Para eles é a avó Rosa. Não é para macumba ser o espiritismo para outra coisa. Mas eles cultuam algo. Tudo é feito para ele. A igreja é só para ele. Aldo? É o primaz. Aldo Rabelo, né? É o primaz da igreja. Aldo Rabelo. Eu confundo Rabelo com Menezes, porque eu tenho um livro de Aldo Menezes, que ele distribui de Giovana. Esse que conversa com o espírito da avó Rosa, né? E que traz passa a visão do povo. Não está falando. Está falando original dela. Não sei de onde eles foram tirar essa avó Rosa também, não? É só o que faltava, né? Vou fazer. Hã? Se a gente parar para analisar, Ela morreu. Então, diz que ela não se conformou de ter morrido e deixar, diz que ela tinha, segundo a história deles, né? Que ela tinha muita caridade, e daí ela morreu e não se conformou de ter que deixar de fazer as caridades dela, daí ela ficou através, esse é o enredo, né? Através desse primaz, irmão Aldo aí, que é passada. então eu estou falando bonito hoje. Não, é porque ele é intitulado primaz, né? Desculpa, ele não é. Mas é interessante. Não tem outro título. O título dele é primaz. Para eles lá é primaz. É incrível, né? E outra coisa também, essa semana passada o José Wilker morreu. E eu estava vendo o Tony Ramos e o Francisco Coco falando. E ele dizia assim várias vezes assim, os deuses do teatro devem estar felizes nesse momento. Quer dizer, já significa que eles cultuam deuses, né? Ele não dizia ser Deus, deve estar dizendo os deuses do teatro devem estar felizes nesse momento. Ou seja, assim, que estão recebendo o José Wilker na parte dele. Incrível, né? Como as pessoas. Mas naquele povo sempre existiu essa coisa de adoração lá, tanto a ídolos como também sacrifícios, tantas coisas assim. Eles são pagãos. Né? Eles têm vamos dizer assim, o cão como Deus. Para esse povinho, olha, falar a verdade para vocês. Muitas emissoras de televisão, portanto, o pessoal é fama, é status, Eu vi o Ratinho falando uma vez, manda aquela capetada tudo pra cá. de certa forma. Ele falou assim. Então, mas. E a turma aplaudiu ainda, não, que é pior, né? Eu só falei assim porque o pastor Cláudio Duarte vai estar de 14 lá no programa dele, né? Eu acho incrível, não deveria, né? Na minha opinião, né? Vocês chegaram a ver sobre a vez que o Cláudio, foi até bom você comentar sobre isso. Vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada ao Cláudio Duarte estar lá no Ratinho uma vez passada? Vocês chegaram a ver, não? Eu falo assim porque tem uns irmãos que só sabem falar alguma coisa quando eles estão entre quatro paredes. Saiu das quatro paredes, morreu, ó. O Soares foi bem o Soares. Mas ele foi no Rio Soares, ele ficou caladinho. Até pontos homens falam assim, mas ele não fala, não, falou com a mulher dele. Ele é meio tímido ali no altar, ele não é. É só quando sai fora. Lá ele ficou miúdo, né? Aí eu Só tava, canta no terreno dele. aí eu achei interessante quando eu tava assistindo, esse dia eu tava vendo o Cláudio Duarte, eu já pensei assim, bom, se o Cláudio Miro foi no Ratinho para contar piada, ele foi lá para contar piada. Vontade de pegar ele lá. Foi lá para contar piada no Ratinho. Pô, piada?
É basta um camarada. Eu vi ele no Celso Portiolli, no Ratinho eu não vi. Eu tô piada também. O Celso Portiolli ele foi lá junto com aquele cara que imita ele lá, Vou fazer um pouco da amizade. É. Agora, o chapéu dele pro cara. agora, uma coisa que eu vi assim, bem interessante, quando eu estava vendo o Cláudio Duarte, porque o Cláudio Duarte, ele é assim, meio extrovertido na igreja, eu falei, no Ratinho, No Ratinho ele vai ser. vamos falar uma coisa para você. O homem falou sobre caminho, sobre pecado, sobre salvação, sobre o que é certo ou errado. Eu não conheci o homem, falei, o homem tá falando sério? O Ratinho é mais falso do que nota de 15, né? Interessante, né, Dan? Eu assisti. É porque ela não existe. É, então, mais falso que essa é impossível. Então, num dia desses, aqui hoje já está o horário assim, ultrapassado, e dura acho que mais de 40 minutos. Então, num dia desses, eu vou colocar para você, próxima terça-feira, eu vou colocar para você, eu acho interessante de ouvir coisa de Deus nesse moço. Eu vi princípio nele, sabe? Pelo ambiente que ele está. O Cláudio Duarte? Cláudio Duarte, um ratinho. Eu não assistia. No dia 14 ele vai estar. Não, mas já foi duas vezes. Uma ou duas vezes. Vai botar de novo dia 14. Uma foi duas vezes. Rapaz, o homem tem princípio, interessante. Interessante a maneira com que ele conduziu assim. Eu gostei também da Aline Maus também, quando ela foi no Ratinho, ela estava lá junto com aqueles cantores sertanejos, tudo lá. Mas ela se manteve assim, dentro do. Achei legal a postura dela, ir embora, estejasse no meio assim, né? Um lugar não cristão, por exemplo, mas ela se manteve bem, falou de Jesus, fez deu o recado dela, então achei legal. Eu gosto de ver para me analisar, né? Porque se você fica um alienado, eu não vejo mais isso aí. Você fica um alienado, você não tem opinião nenhuma, você vai ser sempre um. Eu já prefiro ser um pouco mais, para me tirar minhas próprias conclusões. Não querendo ditar regra, né? Cada um. É interessante isso aí. Você vai formar uma opinião a respeito das pessoas. Porque senão você fica muito. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala assim, não sei. Mas algum comentário? Hã? Eu também Eu quero preparar os irmãos.